E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos começar a abordar os processos da divisão celular. Mas, antes da gente falar de mitose e meiose, é fundamental que nós tenhamos estabelecido o conceito de ciclo celular. E é o que faremos no vídeo de hoje. Mas, antes da gente começar, o nosso ritual padrão. Se você é novo, é nova por aqui, boas-vindas muito mais que dadas. Aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Quando a gente fala de divisão celular, a gente está falando de processos fundamentais para toda a vida no planeta. Para os seres unicelulares, os seres mais simples, como as bactérias, a divisão celular representa o processo de reprodução. Nesse caso, a gente pode chamar também de cisparidade, de bipartição, porque esse processo é quem vai multiplicar as células fazendo cópias idênticas das células originais. Então, cada célula original, que a gente chama de célula-mãe, vai gerar duas células filhas. E esse processo ele é geralmente muito rápido nos seres unicelulares e ele acontece para que esses seres possam multiplicar a sua população e também colonizar determinados ambientes. Já para os seres pluricelulares mais complexos, o processo de divisão celular tem obviamente outras funções e nesses seres nós vamos encontrar dois tipos de divisão, não só uma fazendo cópias idênticas como acontece com os seres unicelulares, como acontece, por exemplo, com as bactérias. A divisão celular que vai formar cópias idênticas das células mãe, das células originais, a gente vai conhecer como mitose. Já a divisão celular que vai reduzir pela metade o material genético para a formação de gametas, lembrando sempre que a gente reduz pela metade porque o gameta masculino vai se fundir com o feminino e formar um novo indivíduo, um novo ser diploide, a gente chama de meiose. Ambas acontecem nos organismos mais complexos e a gente precisa até fazer uma parte que em determinados grupos vegetais a meiose não é para a formação de gametas, ela é para a formação de esporos e quem forma os gametas é a mitose. Mas no momento oportuno a gente fala dessa exceção de regra, beleza? Bem, a mitose vai ser encontrada nos organismos superiores como o nosso organismo, como seres humanos, com as seguintes funções. Primeiro, crescimento do organismo. Ela vai ter uma multiplicação de células para fazer o organismo crescer e se desenvolver, que é o que vai acontecer com qualquer um que nasça bebê e vire adulto. Afinal de contas, né, a gente pode comparar o tamanho dessas duas etapas da nossa vida. E aí precisa de bastante mitose, e não só mitose, a gente também precisa de síntese de determinadas matrizes, síntese de determinadas substâncias para ajudar esse organismo a crescer. Outra função dos organismos superiores que a mitose desempenha é a reparação tecidual. Então, muitas vezes, em órgãos e tecidos, como acontece, por exemplo, com a nossa pele, que sofrem dano ou então possuem um desgaste natural, a gente tem lá mitoses subsequentes, constantes, fazendo a reparação desse tecido, ou pelo desgaste natural ou por conta de uma lesão, de um dano que tenha acontecido. Outra importante função que a gente observa a mitose desempenhar nos organismos superiores, aí eu estou falando exclusivamente de animais, é a formação de células sanguíneas, as células da medula óssea, as células tronco da medula óssea, sofrem mitoses subsequentes para a formação tanto de glóbulos brancos, que vão defender o organismo, quanto de glóbulos vermelhos, que vão transportar oxigênio. Tudo isso vai acontecer porque nós temos a mitose como parte de um ciclo maior que a gente chama de ciclo celular. Ele é formado pela divisão celular propriamente dita e a maior parte desse ciclo é ocupado por um período que nós conhecemos como intérfase.
Um período que inicia logo assim que a célula surge de uma mitose e representa basicamente o funcionamento normal dessa célula. Nós temos o final da intérfase caracterizado pela preparação para a divisão celular, mas é fundamental realmente que a gente compreenda a intérfase como o funcionamento natural da célula quando a cromatina está disponível para a leitura, para fazer a síntese proteica e para a célula fazer aquilo que é função dela, independente de que tecido ela esteja. Beleza? Bem, nós vamos ter o final da intérfase dividido em 3 períodos, G1, S e G2. Esses períodos vão preparar, eles vão dar aí a preparação para a divisão celular. G1 e G2, o G vem de gap, significa intervalo, e o S vem de sínteses, que significa síntese, né? Fala de fabricação. No período G1, que é o intervalo 1, a gente vai perceber que a célula começa a aumentar o seu volume. Afinal de contas, se a gente vai repartir ela no meio, é bom que a gente tenha 2 células com volume considerável como resultado desse processo. Então, em G1, a gente, mesmo com a taxa metabólica normal, a gente vai perceber que a célula começa a aumentar o seu volume. E aí, a gente vai ter em S a duplicação do material genético. Aumenta o volume em G1, em S a cromatina vai se duplicar. É só você lembrar que nos cromossomos nós temos 2 cromátides, porque o material está duplicado, e isso vai acontecer agora em S. Quando a gente entrar em G2, que é o intervalo 2, o que a gente vai observar? Os centríolos, que foram também duplicados em S, vão se separar. Os cromossomos estarão, a cromatina, na verdade, estará toda duplicada bonitinho, e a gente então tem o cenário pronto para acontecer a divisão celular. Se a gente olhar agora no quadro, a gente consegue ver isso perfeitamente bem. Então, quando a gente vê no gráfico G1, a gente percebe que a gente tem uma célula 2N, significa uma célula diploide, que é uma célula normal nossa, e a gente tem taxas metabólicas normais, mas o aumento do volume celular. Quando a gente passa para S, a gente observa a duplicação da cromatina, nós vamos ter uma célula 4N. E esse 4N, gente, é temporário porque a gente começou aí a preparar a divisão celular. Nenhuma célula vai parar no período S, tá? Mas a gente tem o dobro de material genético que uma célula normal tem, por isso a gente trabalha com uma célula 4N. E aí, duplicando a cromatina, duplicando os centríolos, a gente passa então para G2, para o intervalo 2, no qual os centríolos vão se separar, e a gente percebe então que o fim da duplicação da cromatina, ela já está prontinha para se novelar, para formar cromossomos e para a gente entrar então no processo da divisão celular propriamente dita. A duração desse ciclo celular, ela vai variar de célula para célula. Células da pele, por exemplo, que precisam o tempo inteiro estar se multiplicando porque é um tecido que tem degradação natural, essas células vão apresentar praticamente a cada 24 horas uma divisão celular, tá? Passando aí então uma boa parte, a maior parte desse período nessas preparações de G1, S e G2. Outras células só vão entrar, né, vão dar continuidade no ciclo celular entrando em G1 quando acontecer uma determinada lesão, como é o que acontece, por exemplo, no fígado, né? As nossas células, os hepatócitos, eles têm capacidade de se multiplicar, mas eles só vão fazer isso no caso de uma lesão hepática, numa lesão do fígado. Outras células não vão dar continuidade no ciclo celular. E aí eu estou falando especificamente de neurônios e fibras musculares, porque essas células só vão se multiplicar no momento da sua formação, ou seja, no período embrionário, no período fetal, porque uma vez que a gente nasce,
elas aumentam, elas se ramificam, como acontece com os neurônios e as sinapses e tal, porém elas não vão aumentar o seu número, elas não farão divisão celular. Por esse motivo, o ciclo celular aí acaba, ele fica interrompido antes de G1 estar em intérfase para sempre, beleza? E esse então foi o nosso vídeo sobre ciclo celular, introduzindo então o nosso processo de divisão celular. Agora a gente já está devidamente capacitado para poder falar de mitose e de meiose, compreendendo muito bem o que vai acontecer em ambos os processos. Mas esse assunto fica para os próximos vídeos, beleza? Bem, eu vou ficando por aqui, deixo as nossas redes sociais, @Renologia, no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Deixo também para vocês a dica do Articulando Podcast, o podcast aqui do canal, que sempre traz aí assuntos para aumentar o seu repertório, e a gente vai concluir na próxima semana, inclusive, o nosso especial sobre as leis que regem a educação, importantíssimo especial, principalmente em ano eleitoral. E fica aqui então o meu grande beijo a todos e a todas, e até a próxima!